Pela primeira vez, a gente tem uma vítima fatal dessa ditadura do judiciário que a gente está vivendo, infelizmente, no país. Clériston Pereira da Cunha é uma vítima fatal, é uma pessoa que morreu pela ação pérfida e pela omissão de um Estado que deveria zelar por sua integridade física, como o Estado deve zelar pela integridade física de todos os seus presos. E olha que Clériston foi vítima da ação, primeiramente, ação pérfida de um juiz, de um processo, de um inquérito completamente espúrio de atos golpistas, em que todas as pessoas foram julgadas como se fosse uma manada, como se fosse um gado, sem a necessária o princípio de defesa de uma primeira instância, de uma segunda instância, de uma terceira instância, de uma quarta instância, que seria o Supremo Tribunal Federal, num país que tem 4 instâncias de julgamentos, num país que tem pedófilos, que tem estupradores, que tem traficantes, que tem assassinos, tem estupradores, que tem todas as garantias legais, que tem todas as formas legais da lei de defesa, que tem o devido processo legal, e que, quando tem dinheiro para pagar bons advogados, em geral demoram anos para serem julgados, e são julgados em liberdade, sem prisão provisória na maioria dos casos, e na maioria das vezes são absolvidos, e na maioria das vezes tem até patrimônio devolvido, como o caso do André do Rep, que teve um helicóptero devolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, Clériston foi preso, foi enjaulado, sem o devido processo legal, preso pela 4ª instância, a suprema instância do poder, que é o Supremo Tribunal Federal, porque estava no lugar errado, no dia errado, na circunstância errada. Clériston, que até 3 da tarde, segundo seus próprios advogados, estava na sua loja, ao final da tarde, no fatídico 8 de janeiro, no dia das invasões e depredação da Praça dos Três Poderes, estava lá no lugar indevido. Ele alega que estava se protegendo de bombas de efeito moral, entrou no Palácio do Planalto e foi preso junto com outras centenas de pessoas. O resto é história. A história de Clériston, especificamente, ele ficou 10 meses preso na cadeia. Dentre esses 10 meses, ele teve 36, na verdade, atendimentos médicos. Sua saúde era débil, seu estado de saúde era precário, tinha doenças, tinha diabetes, tinha várias comorbidades. Em setembro desse ano, um parecer da Procuradoria-Geral da República indicou a sua soltura. Primeiro, por falta de motivação de manter preso um homem durante quase um ano com uma prisão provisória, que no máximo é de 6 meses no Brasil. Clériston não matou ninguém. Clériston não assassinou, não estuprou, não abusou de ninguém. Apenas entrou no Palácio do Planalto. Uma invasão indevida, talvez. Uma depredação de um patrimônio público indevido, que não ficou provado que ele fez, uma vez que a sua individuação, a sua conduta individual não foi julgada como se fosse uma manada. E o próprio Alexandre de Moraes atestou isso, né? A gente não precisa ter individuação de conduta, o que é um princípio legal de toda a justiça democrática no mundo. Essas pessoas foram julgadas em bando e foram abandonadas ao cárcere, à prisão, à cadeia, sem o devido processo legal, sem a devida justiça. Pois bem, a Procuradoria-Geral da República indicou a soltura de Clériston por falta de elementos comprobatórios de sua culpa e principalmente por causa das suas inúmeras doenças que o deixavam à beira a possibilidade da morte. 3 meses para julgar essa soltura. O senhor Alexandre de Moraes sentou em cima dessa recomendação, não fez nada e deixou Clériston morrer à míngua. Para usar um eufemismo, o senhor Alexandre de Moraes é responsável, através da sua omissão perniciosa, é responsável pela morte de Clériston Pereira da Cunha. E o que o Supremo Tribunal Federal fez? Lamentou a morte como se fosse mais um, por causa das condições indevidas e precárias do sistema prisional brasileiro. O sintoma da morte de Clériston Pereira da Cunha é único, é a omissão do Estado. O Estado era responsável pela sua integridade física, o Estado era responsável pela sua vida, mas a prisão piorou a vida de Clériston. O Estado, na voz da Procuradoria-Geral da República, tinha dado a possibilidade de liberdade, tinha recomendado a liberação imediata de Clériston por questões de saúde. O senhor Alexandre de Moraes deu de ombros.
como tem dado sistematicamente de ombros a todas as liberdades civis de pessoas. Como deu de ombros ao Daniel Silveira. Daniel Silveira, um deputado que recebeu o perdão do presidente da República, deu de ombros ao perdão do presidente da República. Daniel Silveira, que foi preso simplesmente por ter injuriado, caluniado, xingado os ministros, numa coisa que daria uma cesta básica, mais ou menos, ou 6 meses de cadeia comutados em serviços sociais. O homem foi condenado a 10 anos de cadeia, sendo indultado, sendo perdoado, e sendo simplesmente um homem que ofendeu o narcisismo e a vaidade desses iluministas, que disseram de maneira muito clara, como disse o ministro Barroso, não estamos julgando um homem, estamos julgando um princípio ditatorial. Ou seja, julgou-se uma abstração, julgou-se a vaidade de ministros que condenaram o próprio Daniel Silveira, assim como foi condenado. Aí foi condenado, sim, a 90 dias no cárcere, seu devido processo legal, o comediante Bismarck, o cacique Sererê, que ficou meses também no cárcere, o ex-ministro Anderson Silva, que ficou meses no cárcere, ainda está no turno da eleitor, simplesmente estava com um documento, uma minuta apócrifa de GLO. Só que agora você tem um morto, você tem um cadáver, para chamar de seu, no STF. E o que eles fizeram? E qual foi a reverberação? Nenhuma. Zero. Simplesmente mais uma pessoa vítima do sistema carcerário. Não, é vítima da omissão do Estado. O que o presidente da República falou em relação a Clériston? Zero. O que o ministro dos Direitos Humanos falou em relação a Clériston? Zero. O que o ministro da Justiça, que está promovendo essa injustiça patente no país através do conluio com o STF, falou a respeito da morte de Clériston? Zero. Todos esses que nada disseram em respeito da morte, que foi morte pelo Estado de Clériston, foram homenageados praticamente no mesmo dia em que Clériston estava sendo enterrado, que comunicaram a morte de Clériston, foram homenageados numa cerimônia absolutamente, absurdamente macabra. O senhor Flávio Dino, que nada disse a respeito da morte de um homem pela tutela do Estado, não disse nada. A senhora ministra da Igualdade Racial, Clériston era um homem mestiço, também não disse nada sobre esse homem negro que foi colocado na cadeia e que foi abandonado à própria sorte pela própria justiça do país. O senhor ministro dos Direitos Humanos, um homem negro também, que fala sobre racismo, que fala sobre as injustiças patentes do país, nada disse sobre a tortura que foi submetida a Clériston, porque o homem ficar 10 meses na cadeia, sem julgamento, sem trânsito em julgado, de maneira provisória, de maneira abandonada, tendo sido reclamado a sua libertação pela própria instância da justiça, que é a PGR, é submetido a uma tortura, uma ruína moral, física, que reverbera em todas as pessoas da sua família. Outro homenageado dessa cerimônia macabra foi Alexandre de Moraes, o homem que se silenciou diante da morte de Clériston, um homem que pediu relatórios sobre a morte de Clériston, como se ele não soubesse. Ele que recebeu o relatório da PGR, das inúmeras comorbidades de Clériston, do risco iminente de vida de Clériston, e não fez nada e deixou Clériston morrer na cadeia pela ação sim, ação abusiva de um juiz carrasco que cria inquéritos absolutamente ilegais em que o STF se coloca como vítima, como procurador, como juiz, que tem censurado pessoas, que tem bloqueado as contas bancárias, arruinado a vida financeira de pessoas, tem exilado pessoas, tem prendido pessoas e deixado as pessoas morrerem à míngua, como agora aconteceu dentro da cadeia, sem o devido processo legal, sem todas as instâncias, sem as garantias da lei que promovem a possibilidade do cidadão livre se defender. Clériston foi o inocente. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.